Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Professor Fernando Barnabé conversando aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre mais um problema do livro O Homem que Calculava, o livro do grande Malbataan, livro que teve uma série de edições, uma série de traduções, publicado em muitos países. E esse é um problema muito bacana, chamado problema dos 21 vasos. Nesse problema, Beremiz Samir, que é o homem que calculava, ele é surpreendido por uma situação em uma hospedaria, né? E o proprietário da hospedaria, sabendo que ele é um calculista, falou: Olha, você chegou em boa hora. Geralmente acontecia isso no livro, né? Olha, um calculista, vamos resolver um problema. Como eu já falei em alguns posts por aqui, o pessoal acha que matemático serve para fazer conta, mas ele tinha um poder de resolução de problemas muito grande, né? Conseguia criar estratégias, então foi um caminho que, é, digamos assim, abriu portas para ele em vários lugares, fez com que ele ganhasse dinheiro com isso, inclusive, a gente vai ver em alguns outros vídeos, mas é interessante a gente perceber que nesse problema, a situação era a seguinte: haviam três sócios que tinham vendido um lote de carneiros e tinham recebido em pagamento para esse lote de carneiros uma partida de vinho, ou seja, uma quantidade de vinho, foi paga em 21 vasos. E esses 21 vasos de vinho estavam divididos da seguinte forma: eram 7 vasos cheios de vinho, 7 vasos meio cheios e 7 vasos vazios. Fala assim, bom, se eles vão dividir em três, o óbvio seria qual? Qual seria a solução óbvia para isso? Pensando um pouquinho, seria pegar os 7 cheios e dividir essa quantidade nos vazios e ficariam todos meio cheios. Todo mundo leva 7 vasos meio cheios para casa. Resolvido o problema, não tem o que se discutir. É claro, isso seria tranquilo. E o dono da hospedaria fala exatamente isso para o homem que calculava. Mas tem uma questão, né? Se cada um dos sócios vai ficar com 7 vasos, beleza, tranquilo. O problema é que para repartir esse vinho, eles não podiam abrir o vinho, porque isso estragava o estado de conservação do vinho. Então a ideia era dividir esses vasos de vinho sem abrir os vasos. Aí que está a grande questão. E aí, Beremiz pensou, pensou, pensou e trouxe uma solução para o problema. Quando ele pensou sobre isso, ele apresenta a solução e diz: Olha, ao primeiro sócio vão caber 3 vasos cheios, um vaso meio cheio e 3 vasos vazios. Então ele vai receber 7 vasos, né? 7 vasos de vinho, né? 7 vasos no caso, sendo 3 vazios, 3 cheios e um meio cheio. Ou seja, de vinho mesmo ele está recebendo 3 vasos e meio. Tranquilo até aqui, né? 3 vasos e meio. O segundo sócio e o terceiro sócio vão receber a mesma quantia, ele vai afirmar, olha lá. O segundo sócio vai receber 2 vasos cheios e 3 vasos meio cheios. 3 vasos meio cheios daria 1 vaso e meio, então com um mais 2 cheios, 3 vasos e meio também. E 2 vasos vazios. E o terceiro também receberia a mesma quantia: 2 cheios, 3 meio cheios e 2 vazios. Só assim, ótimo. Então, resolvido o meu problema. E aí, o homem que calculava apresenta o raciocínio que ele utilizou para isso. E olha que interessante o raciocínio que ele utiliza para isso. Se a gente for pensar, tem muito de estar meio cheio, cheio, estou trabalhando com metades, mas eu estou dividindo isso por 7. Como é que seria esse negócio, né? Então, o raciocínio que ele utiliza é o seguinte: ele imagina que esse vaso ele está sendo dividido ao meio, e essa divisão ao meio do vaso acaba trazendo isso em 2 unidades. Então, ele considera que metade de um vaso seria uma unidade, e não meio, né? Então ele trabalha como uma unidade considerada a metade. Então, uma unidade e a outra metade mais uma unidade. E aí, trabalhando com isso, ele facilita os seus cálculos. Por quê? Então, quando ele faz essa divisão, ele acaba obtendo ali, na hora de organizar os seus cálculos, ele vai ter, para cada vaso cheio, ele vai ter 2 unidades. Então, a divisão que ele fez para o primeiro sócio ficou dessa forma: 2 mais 2 mais 2, ou seja, 3 vasos cheios mais um vaso meio cheio. A divisão que ele propõe para o segundo e para o terceiro sócio é a mesma, e aí ele coloca ali 2 vasos cheios
e 3 vasos meio cheios. Então, de novo, olha lá, 2 mais 2, mais um, mais um, mais um. Ou seja, também vai receber 7 unidades de vinho. Considerando a unidade, exatamente a metade dessa jarra de vinho, né? Dessa jarra, desse jarro de vinho que foi posto aí. Tudo bem até aqui, né? Agora, olha que interessante. Quando a gente analisa isso, por que ele faz essa divisão? Ele faz essa divisão para facilitar o processo de divisibilidade dessas quantias, né? Então, quando ele faz essa divisão de que uma jarra foi dividida em duas partes, os vasos cheios, que eram 7, acabam compondo 14 unidades de vinho. Com 14 unidades de vinho, fica muito mais fácil dividir por 7. E dos 35, desculpa, dos 7 vasos meio cheios, você tem 7 unidades de vinho. Então, cada metade, uma unidade. Então, ao todo, ele tem 21 unidades. Logo, essas 21 unidades divididas em 3, né, são 3 sócios, cada sócio vai ficar com 7 unidades de vinho. 7 unidades seriam 7 metades. 7 metades de jarra, nós estamos falando de 3 jarras e meio ao todo. Então, pensando nessa divisão, a escolha por dividir ao meio, ou por mostrar o cálculo dessa forma, tem uma relação com critérios de divisibilidade. É importante a gente entender esses critérios, porque mais para frente a gente vai fazer um outro vídeo aqui no canal só para falar de critérios de divisibilidade. E aí eu vou retomar esse problema para a gente pensar um pouquinho sobre a divisibilidade por 7, da divisibilidade por 3 e assim por diante. Tudo bem? Agora, vamos entender esse problema num outro viés, que é o viés da fração. Então, se eu pensasse que um jarro de vinho ia ser dividido para 3 sócios, eu teria um terço para cada um. Se eu pensar esse meio jarro de vinho sendo dividido para os 3 sócios, eu estou pensando excepcionalmente aí em um sexto para cada um. Né? Eu estou pensando na metade desses terços, então estou pensando em 6 sextos seria o todo, 6 sextos seria o vaso cheio, então a metade seria 3 sextos, tá certo? Então, nessa organização, eu teria que, para cada vaso cheio, né, para os 7 vasos cheios divididos para os sócios, para cada um deles eu teria 7 terços de vasos de vinho para cada sócio. Nos 7 vasos meio cheios, divididos por 3, eu teria 7 cestos de vasos de vinho para cada sócio. Então, essa organização nas frações, ela ficaria muito mais complexa de se pensar para essa organização, mas matematicamente mais clara, né? Eu tenho um terço de cada vaso para cada um, eu tenho 7 terços para cada um. Eu tenho um sexto de cada meio vaso para cada um, eu tenho 7 cestos para cada um. Ao todo, eu vou ter 63 cestos, ou 21 meios, né? Simplificando a nossa fração. E 21 meios corresponderiam a 10 vasos e meio de vinho. 10 vasos e meio, exatamente a quantia que a gente acabou de verificar quando a gente contou como o homem calculava, pensando que cada metade seria o seu inteiro, tá certo? É muito interessante a gente perceber que um mesmo problema pode ser resolvido de mais de uma forma. E isso é uma coisa que a gente precisa levar conosco quando a gente fala de resolução de problemas. Um problema ele pode ser resolvido de várias maneiras, e eu, professor, preciso entender que os meus alunos podem sim resolver um problema de diferentes formas, né? Por muito tempo a escola acabou trazendo, não, a resposta é essa. Ah, mas eu fiz de outro jeito. Não, não interessa. Não, interessa sim, vamos discutir essa outra forma. Mesmo que seja a forma errada, a gente precisa entender o que está ocasionando esse erro. E às vezes a linha de raciocínio ela é bem interessante, apesar do erro. Então é importante a gente destacar isso nesse problema. Tudo bem, pessoal? Existe uma outra solução para esse problema também, que seria a de o primeiro sócio ter um vaso cheio, 5 meios cheios e um vazio, então totalizariam 7 vasos, e compostos de vinho, 3 vasos e meio. O segundo sócio com 3 vasos cheios, um meio cheio e 3 vazios, e o terceiro sócio com a mesma quantia. Então, todos eles, em quantidade de vinho, teriam 3 vasos e meio de vinho, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. A gente chega nessas soluções aritmeticamente. Então, eu consigo chegar visualmente, é mais fácil de pensar isso. Então, se vocês quiserem montar visualmente esse desenho, até na edição, tem uma edição, até uma edição um pouco mais recente. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, um pouco mais fácil. Olha lá, essa edição aqui,
Essa edição ela traz, olha lá, edição do livro Homem Calculável. Essa edição do livro, ela traz algumas soluções e algumas ilustrações, é muito legal. E aí tem uma ilustração que mostra visualmente essa divisão. Então, às vezes, a representação visual, ela permite uma compreensão dessa solução com mais facilidade. Tanto essa segunda opção de solução, quanto a primeira que a gente apresentou, que o homem que calculava apresenta para o dono da hospedaria e para os sócios ali que estavam nessa discussão toda de quanto de vinho ia para cada um nessa brincadeira. Tranquilo, gente? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado aí a resolução do nosso problema dos 21 vasos. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer muito mais ainda sobre o Malbataan e sobre todas as peripécias do homem que calculava, lendo o livro. Convido vocês mais uma vez a lerem o livro. É interessante conhecer também outras curiosidades do próprio Malbataan e da educação matemática, como que isso ganhou corpo com o trabalho do próprio Malbataan. Então, eu convido vocês a conhecerem a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e o nosso perfil no LinkedIn. Fiquem à vontade para compartilhar com os amigos, se inscrevam no canal e selecionem o sininho ali, tá certo? Um grande abraço a todos e até uma próxima, gente. Tchau, tchau.